amigos, companheiros. Espero que esse tempo todo aqueles que têm me ouvido tenham obtido alguma coisa boa, alguma coisa que tenha servido para a sua vida, para os seus resolvido os seus problemas, ou pelo menos explicado. Hoje vai ser falado sobre a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem na terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta, fútil. Mas embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que delas sabe fazer um bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos dos vossos bens e segui-me. Foi o que ele falou para o jovem. Ele não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas sim mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. O seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de desfazer-se daquilo que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser nem leviano, fútil,
orgulhoso e honrar o seu pai e a sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência destas palavras, se consideradas ao pé da letra em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isto seria um absurdo, uma vez que conduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tantas más paixões, tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhes dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é o elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso espiritual e também intelectual. Vocês vejam bem quanta coisa, gente. E a gente pensa, não, ai, como deve ser bom, né? Ai, que ótimo, ai. Nossa, passear de iate para cá, passear de avião para lá, viajar e não sei para onde, não sei para onde. Mas não é nisso que vai envolver essa riqueza, conforme vocês estão vendo. Bom, de fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la, saneá-la, para um dia receber toda a população que sua existência comporta, para alimentar toda essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar sua produção, e se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurar lá fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade para facilitá-las. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem ele também teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra e procurou na ciência os meios necessários para uma maneira mais segura, mais rapidamente e para cumprir aquilo que ele necessitava para os recursos. E assim, essa necessidade com que criasse a riqueza, assim como ela o faz,
descobrir a ciência. Vocês estão vendo que envolve tudo. Uma coisa leva a outra. Então o homem se prepara o ambiente, né? Prepara porque ele vai pensando, não no presente só, ele vai pensando, tem que pensar no futuro, gente. Não é só hoje, o que eu tenho, o que ele tem. A gente tem que preparar o caminho, tem que preparar aquilo que a gente vai fazer, porque virão outros, né? A gente vai, desencarna, mas virão outros que ocuparão o nosso lugar e continuarão, como as formiguinhas fazem. Param, vão lutando, vão trabalhando sem cessar. Saiu aquela, entra outra para dirigir. E assim por diante. Então vocês estão vendo que não é, que quanta coisa envolve esses trabalhos que as gerações se comprometem em fazer. E tem que fazer como responsabilidade, tem que saber como fazer, porque não só envolve a vida dele, envolve a vida de outros, a vida de muitas pessoas, de cidades, nações. E aí a ciência entra no meio, né? E, como tal, ele deve conhecê-la, estudá-la, para se orientar nessas dificuldades, nessas necessidades, para criar esse ambiente, né, que ele tem, que ele procura melhorar para todos. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. É tudo isso, essa atividade. Há quem fala, para que eu vou ler? Para que eu vou estudar? Estou tão bem, estou ganhando o que dá. Aí a gente entra. Não é só para usufruir dinheiro, nem bens, mas sim para você progredir. Porque se você não mexe com a cuca, não mexe com a massa cinzenta, você vai continuar a mesma coisa que você veio. Então, procurem, gente. Não se acomodem. Estudem. Leem. Procure se informar, né? Você conhecendo aquilo, tudo bem. Você não está, às vezes, usando no momento, mas você vai usar um dia. E aí vem, porque fica fixado tudo no nosso perispírito. Não pense vocês que é o Léo que some tudo. Não some, não. Tudo que nós aprendemos fica conosco. E um dia nós iremos usá-lo com toda sabedoria. Bom, como disse, como foi dizendo então, essa atividade, gente, que é exigida pelos trabalhos, vai aumentando e desenvolvendo e a inteligência. E ao mesmo tempo, nós vamos, espíritos, progredindo. Essa inteligência, que ele, a princípio, concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Sim, é considerado elemento de progresso. Mas nós temos que entrar com a sabedoria de como usá-las, né? Como usá-las. Sempre visando o outro, o próximo. Não eu vou ficar rico, vou comprar isso, aquele outro. Porque o rico, as pessoas ricas, logicamente, gente, a gente não está, como sempre, fixando num ponto só, né? Existem aqueles, gente, que usam sua riqueza, nossa, gente, fazem grandes benefícios nos hospitais,
tem aqueles que doam para asilos, né? Qualquer coisa que eles sabem, por exemplo, dessa época horrível que nós estamos passando. Quantas pessoas perdem suas casas, né? Sua vida, sua família. E muitos deles, muitas vezes, ocultamente, fazem doação, né? Daquele outro que é preciso. Tem muitos que são maravilhosos, que ajudam aquele que precisa, que tem bom coração. Então não vamos falar que é isso, determinar que é assim, que é aqueles, né? Como assim? Existem pessoas boas e más, né? Pessoas que laboriosas ou preguiçosas, existem também aqueles que fazem sim, e muitas vezes ocultamente. É como foi falado, né? A gente tem que fazer o bem, né? Quanto mais oculto, quanto mais anônimo, melhor, que é essa que é a nossa verdadeira caridade, né? Bom, e agora, gente, nós vamos dar um tempo, então, porque nós continuaremos falando, debatendo sobre esse assunto, como já falei, que é muito importante, né? E porque muitas pessoas veem na riqueza uma maneira de ser feliz. Ah, eu compro tudo. Mas quantas pessoas que têm dinheiro e que a gente nota no seu semblante algo que não vai bem, uma tristeza escondida, uma preocupação sem fim. Então, como já foi dito, realmente a felicidade no momento não é desse nosso planeta, porque nós não fizemos jus a isso. Nós não tivemos um merecimento para isso. Então não vamos desejar coisas que às vezes nos trariam mais infelizes, né? E aí ele falou, puxa vida, eu pensei que eu ia ser tão feliz, tão contente, mas eu não sei o que está faltando em mim. Não sei o que houve. Então não fiquem desejando, pense bem, nas horas, que tem muitas horas da nossa vida, porque não é só trabalho, não é só parte material, não é só ir ali no médico, fazer isso, fazer aquele outro. Sempre há momentos, gente, que a gente para, principalmente na calada da noite, onde parou o movimento, onde não se escuta as vozes, gritarias. Vocês parem, pensem, nossa, o que eu estou fazendo? O que eu tenho feito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por essas preocupações? E assim vocês vão já sabendo, fazendo então uma ideia daquilo que já foi feito, daquilo que passou, e, e vocês vão ver que a nossa verdadeira felicidade mesmo é nos ocupar com o bem, é procurar fazer aquele realmente, como tem dito, sempre, desde o começo, procurar o bem, né, ao nosso próximo, né, e dar daquilo que for possível. Se não temos dinheiro, dá a nossa mão, nosso bom dia feliz, né, amoroso, passe para o outro, porque está tudo difícil, gente, para todo mundo. Sejamos nós lindos, feios, gordos, ricos, pobres. A prova que nós estamos passando é para todo mundo que vive nesse orbe chamado Terra. E vocês podem ter, não se desespere, como já falei, e sim, esperança em dias melhores, que realmente vocês viram que o mundo de regeneração vai ser um mundo maravilhoso. É lógico que ainda haverá a dita miséria, haverá ainda algumas
preocupações, mas a maior parte, que os que ficarem aqui, né, serão trabalhadores incessantes, né, estudarão muito, porque a parte vai ser o plano da sabedoria, da intelectuação, e assim por diante. Vamos, mais uma vez, ligar nossos pensamentos nas coisas boas. Estão pedindo para o nosso Mestre Jesus. Bom, a gente pede e sabe que Ele não vai nos desamparar nunca. Ele mesmo disse que sempre estará conosco. E que assim seja.